Se a sua esperança para política é um hobbit argentino que fala com um cachorro morto através de rituais de necromancia, eu tenho uma notícia muito ruim para você, tá? Você é um idiota. Mas mesmo assim, apesar de todas essas características estranhas, Javier Milei ele precisa ser diferenciado de Bolsonaro, porque a imprensa é sempre ela que só faz merda e está tentando dizer que o Milei é o Bolsonaro argentino, com o claro objetivo de simplificar as coisas e encaixar em padrões pré-concebidos, estúpidos que não explicam a realidade, mas que facilitam na hora de criar uma narrativa, de fazer uma militância, de fazer bagunça. A imprensa é máquina de militância, máquina de narrativa e não serve de nada para explicar a realidade. Mas vocês têm eu e eu vim aqui explicar qual é a principal diferença entre Milei e Bolsonaro e também eu vou explicar semelhanças preocupantes. Vamos lá, vamos voltar no tempo e lembremos-nos que a coisa começou a desandar no governo Bolsonaro, tudo começou a dar errado quando ele resolveu iniciar o coito com os piratas para salvar os filhos e o resto da família dos escândalos de rachadinha. Quem lembra do abraço no Dias Toffoli, quem lembra do acordo com o STF, a retirada do COAF que estava com Sérgio Moro e foi posto na mão do Toffoli praticamente. Todos vocês se lembram disso e se lembram que foi nesse momento que o governo começou a dar errado de verdade, porque antes era só pronunciamento besta, narrativa, blá blá blá. Não, eu tô falando quando começou a dar errado, foi quando o Bolsonaro, por causa de estar envolvido até o pescoço em corrupção, ele teve que ir entregando tudo. Acabou com a CPI da Lava Toga, né? Todos vocês devem se lembrar disso. Foi assim que o governo Bolsonaro começou a dar errado. O Milei, ele provavelmente não tem nenhum escândalo de corrupção nas costas. Talvez seja igual ao Bolsonaro, né? A gente descubra daqui a 2 meses que o gabinete dele, acho que ele era deputado, era cheio de rachadinha. Pode acontecer. Mas até agora essa é a principal diferença. Milei não tem envolvimento com miliciano, Milei não tem escândalo de rachadinha e não vai precisar rifar todo o seu governo para se proteger desses escândalos. Beleza? Primeiro ponto de diferença muito importante que a imprensa no Brasil ignora. A imprensa no Brasil adora ignorar todo o acordo, todo o esquema que foi feito entre Bolsonaro e o judiciário, o STF, para livrar a si mesmo e os seus filhos dos seus esquemas, tá bom? A imprensa adora ignorar isso, mas eu estou trazendo aqui para vocês se lembrarem. E o segundo ponto é que o Bolsonaro nunca teve estofo intelectual nenhum, nunca teve uma ideologia para defender. Vocês sabem, ele já foi contra a reforma da Previdência, a favor da reforma, já foi liberal, mas nem tanto, já foi conservador, mas já defendeu o aborto do próprio filho, dizendo que deveria ser uma escolha da mulher. Bolsonaro não tem nenhum real motivo ideológico por trás das suas ações. Eu falo real, não por narrativa ou qualquer bobagem. Milei, por outro lado, ele é realmente um libertário, um teórico da escola austríaca. Ele escreveu artigos a respeito desses temas, desses assuntos. Ele trabalhou na área, ele é economista, se eu não me engano, já trabalhou em banco, conhece a área, conhece a teoria econômica. Quer dizer, ele tem a característica intelectual necessária para ser um ideólogo, para ser um proponente dessas ideias, realmente com algum respaldo e não simplesmente como um populista imbecil que pegou ideias que tinham sido popularizadas na sua época e começou a cuspi-las por aí, tá bom? Então, vamos lá. 2 diferenças principais. Não é corrupto e realmente entende e prega as ideias que defendeu durante a sua campanha. Bolsonaro defendeu um monte de ideias durante a campanha e não executou nenhuma delas. Tá bom, temos essas 2 principais diferenças. Mas com a semelhança que me preocupa é a proximidade com o Centrão e o estelionato eleitoral. Veja, Bolsonaro falou que ia fazer, que ia acontecer, que ia mudar tudo, e no fim se aliou com o Centrão, não mudou nada, não resolveu coisa nenhuma e cometeu o maior estelionato eleitoral da história do Brasil.
Já Javier Milei, ele se elegeu falando que ia fazer, ia acontecer, mas logo que tomou posse, começou a trabalhar junto com a turma do Macri, e aí já voltou atrás em um monte de pautas da sua campanha, né? Falou que não, vou conversar com o Lula, vou conversar com a China, etc. Tudo isso é sábio, talvez, mas, sinceramente, não foi para isso que ele foi eleito. Essa é uma preocupação. E aí vamos a um ponto que eu acho que é o grande ponto desse vídeo, pessoal. Quem ficou 5 minutos e 30 vai pegar o principal ponto do vídeo, que é o seguinte: nada de efetivo pode ser feito na política de países como Brasil e Argentina sem que haja uma ruptura na maneira como a política é feita. E essa ruptura eu falo de realmente derrubar os poderes estabelecidos na forma como estão estabelecidos. Quebrar o sistema. É uma coisa que o Bolsonaro não tentou fazer, falava o tempo todo de quebrar o sistema, mas não quebrou o sistema em nenhum momento. E é uma coisa que, se o Milei quiser realmente mudar a Argentina, ele vai precisar. Ele precisa quebrar as oligarquias que estão no poder, as oligarquias políticas. Ele precisa quebrar a estrutura do funcionalismo público que engessa completamente a Argentina, com seus benefícios, salários astronômicos e ineficiência. E a estrutura do país está montada de um jeito em que essas elites, elas não podem ser derrubadas através dos meios convencionais. É preciso haver algum tipo de ruptura. E quando eu falo de ruptura, eu estou falando realmente qualquer tipo de ruptura pode levar a isso. Das mais violentas, que são golpes de Estado, né? A América do Sul parece viver à margem de um golpe de Estado a todo tempo. O Brasil aí com tentativas de golpe, há pouco tempo teve uma no Peru, uma tentativa de golpe também. Vamos ter guerra lá entre a Guiana e a Venezuela, é completo absurdo esse continente. Mas eu estou falando a verdade. Golpes são possíveis, eles são a opção que está na mesa. Outras opções, reformas constitucionais radicais, né? Chamar uma constituinte, talvez, fazer movimentos muito radicais que possam quebrar o sistema. Essa é a única solução de verdade dentro da América do Sul. O sistema precisa ser quebrado. E aí, ou você tem um golpe que vai gerar inúmeros problemas, que é uma desgraça e ninguém deseja, ou você vai ter reformas constitucionais extremamente radicais, e para passar esse tipo de reforma vão ser precisas manobras junto ao parlamento, vai ser preciso apoio da sociedade civil, tudo muito complicado. Mas uma coisa eu garanto para vocês, não dá para mudar nada na América do Sul seguindo as vias completamente convencionais de ocupação de um cargo do executivo, meia dúzia de cargos no legislativo, e aí uma tentativa mequetrefe de resolver as coisas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tentar trazer mais vídeos sobre o cenário internacional, beleza? Um abraço para todos e até mais.